relação ao usufrutuário, que é o pai, né, que está totalmente a favor dela e tal, qual que seria a minha manifestação? Na verdade, em relação ao usufrutuário, que o usufrutuário ele pode alugar, ele pode emprestar, mas isso teria que ser formalizado, mesmo porque existe uma situação de copropriedade e não uma mera alegação de empréstimo, uma mera alegação de aluguel. É nessa linha que a doutora teria que ir. E tem jurisprudência sobre isso? Tem sim, tem sim. E outra, queira ou não queira, o usufruto é direito obrigacional, né? Então, eu sou usufrutuário, eu alugo e empresto para quem eu quero, mas eu tenho que fazer contrato, eu tenho que demonstrar isso. Se existe um terceiro morando lá, não pode esse terceiro falar, olha, foi quem tem usufruto que me autorizou. Tá, mas cadê o documento comprovando isso, entendeu? Uhum. E por que, doutor, com relação à ação reivindicatória, não seria, porque o nosso objetivo maior, o único, é não perder no usucapião para esse CPF desse cara que está lá. Entendi. 25% do imóvel, né? O que poderia fazer é uma reivindicatória só contra ele. Ou seja, não coloca ela. Porque não cabe em regra, está bem pacificado isso, reivindicatória contra coproprietários. Mas a linha de defesa dela, ou melhor, dele, não, eu estou morando aqui porque alguém me autorizou e tem poderes para isso, né? É a linha de defesa. Então é uma ação de risco, mas é uma ação que pode ser feita, mas eu não faria agora, porque para diminuir os riscos, o que eu faria? Eu faria posteriormente, de fato, essa ação, após a audiência de conciliação, após a apresentação da contestação por parte deles, né? Para entender o que está passando na cabeça deles, entender o que está sendo feito, o que eles estão planejando, quais são as alegações. Ficaria mais seguro em fazer isso após ter acesso a qual que é a tese de defesa deles, a linha de defesa. É que a advogada dela, que ela já contratou, já nos notificou extrajudicialmente, dizendo que ela vai adotar a tese do usufrutuário. Que quem é o único que tem o direito de requerer aluguel ou qualquer coisa é o usufrutuário, e não o meu namorado no proprietário. Ela alega isso, então, provavelmente vai ser a linha dela de defesa. Agora, ter um terceiro estranho, a linha de defesa é ele falar, estou autorizado a estar aqui, né? Por isso essa ação reivindicatória tem que ser complicada, ela é complexa, ela pode dar muito errado. Por isso eu seguraria essa reivindicatória, eu não soltaria essa reivindicatória, eu iria no arbitramento de aluguel, preparado por uma conciliação, eu falo, olha, você desocupa o imóvel, vamos deixar claro que é só 3 meses de aluguel, só acomodado só de 6 meses, é uma coisa nesse sentido, né? E seguraria essa reivindicatória. A reivindicatória, ela, claro que temos possibilidade de sucesso, mas nesse momento é uma ação de risco. Então eu seguraria ela um pouco para a gente poder amadurecer o que pode acontecer. Talvez um acordo, talvez sucesso no arbitramento de aluguel, que pode ocorrer, né? Doutor, e por que ela é uma ação de risco, a reivindicatória? Ela é uma ação de risco porque, em regra, não cabe ação reivindicatória de coproprietário para coproprietário. Tudo bem que ela não vai entrar no polo, é só ele. Mas ele tem uma lei. Mas ela poderia facilmente fazer uma autorização. Por isso que ele falou, eu que autorizei, como dato, emprestei para ele, eu tenho esse direito de emprestar o lugar, entendeu? Então, a gente está querendo que ela faça esse contrato de comodato agora. E ela não quer fazer. A intenção é roubar o apartamento mesmo. Então, eu acho que se ela for fazer, que ela faça, então, na ação reivindicatória e pelo menos resolve o problema do usucapião. Porque o valor do imóvel, doutor, assim, ele vai, a parte controversa é 50%, digamos assim, e 25% de 50%. Porque né? se a ideia é proteger o imóvel dele, principalmente dele, dela também, mas dele em relação ao usucapião, poxa, se nessa audiência de conciliação ela cair na nossa, né? Aí não, né? Fazer um termo de acordo dizendo, ó, é um contrato de comodato, o qual quem morar terceiro não pode ser vendido após, e qualquer terceiro, inclusive ele, não pode fazer ação do usucapião. Se aceitar colocar isso num termo de acordo, matou o problema, resolveu. Porque vai ficar na mesma situação, não tem aluguel para resolver o problema na raiz, porque a gente vai ter o quê? Uma ata
né, uma ata importante, trazendo isso, né? Mas o uso capião dele, para matar totalmente o direito, ele tinha que ter o trânsito em julgado da ação, né? Por isso que se a gente esperar a audiência, que vai ser... Não necessariamente, né? Nós temos 3 requisitos do uso capião: posse, mas pacífica e animus domini. Se a gente quebrar qualquer desses requisitos, cai por terra o uso capião. Então, não necessariamente a gente teria que se preocupar com o transjulgado. O transjulgado é mais uma situação de posse, mas pacífica. Nessa situação, a partir do momento que a gente consiga levar para uma ata de audiência, de conciliação ou instrução de julgamento, que foi feito um acordo de comodato, matou, resolveu, entendeu? Chegou dentro da estratégia que a doutora queria. Entendi, eu entendi. E, doutor, agora algumas perguntas para a gente ir encerrando, né? Nessa ação de arbitramento de aluguel, eu estabeleci R$7.200 de valor da causa, que é o estimado do aluguel para um ano. Tá. A sucumbência geralmente condenada em 10% por aí, né? Caso o meu namorado perca a ação. Toda ação é um risco, né? Como a gente tem um terceiro e a gente depende desse terceiro, que é o juiz, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se não tem justiça gratuita, tem risco de sucumbência, não tem jeito, né? Mas também acredito que o nosso risco ele é menor, porque nós temos boas teses. A gente não sabe o que passa na cabeça do juiz, né? Tem juíza que julga totalmente contrário, errado, mas nós temos boas teses, a nossa chance é boa de ter sucesso. Eu concordo. E qual seria o valor da sucumbência? Seria, pela experiência, 20%? O código fala de 20%, mas na prática é 10%, no máximo 15%. Na prática mesmo é 10%. O juiz tem que condenar 10%, né? É pouco, E os honorários da advogada dela, que é uma super advogada em Campinas, deve estar cobrando super caro. Isso não existe, né? Os honorários pactuados, quem paga é quem contratou. Agora, quem perde a ação, se não tem justiça gratuita, tem que arcar com os honorários sucumbenciais, só. Não existe esse negócio de perdas de só. Tá ótimo. E, doutor, o que você acha de eu emendar a ação de arbitramento de aluguel, colocando a extinção de condomínio desse apartamento? Você diria emendar para trocar o pedido, doutora? Aumentar um pedido, o arbitramento de aluguel que já está lá, mais a extinção de condomínio desse apartamento para colocá-lo à venda. Nada impede, não é comum fazer as duas ações juntas, né? Estrategicamente, didaticamente, eu oriento sempre fazer separado, de arbitramento de aluguel e extinção de condomínio, para a gente colher bons frutos, para não ficar uma ação confusa, né? Mas nada impede, a doutora pode fazer isso sim. Excelência, requer emendar antes da citação, da parte contrária, que seja incluído o pedido também de extinção de condomínio, alienação judicial. Então, pode fazer, nada impede, viu? E eu posso pedir a extinção do usufruto na extinção do condomínio para que do valor da venda, 30% seja depositado em juízo em favor do usufrutuário? Não, esse pedido, a gente pode pedir tudo, né? Mas não é comum. Na alienação judicial, na extinção de condomínio, o que vai ocorrer? O juiz vai nomear um avaliador, ou vai pedir 3 avaliações, uma avaliação, e se as partes não chegaram a um consenso, um acordo, vai para a asta pública. O juiz vai nomear e vai para a asta pública. E aí as partes podem exercer o direito de preferência, claro, mas vai ficar por aí, né? Não vai passar disso. O juiz não autorizaria, não obrigaria a venda e o depósito de 30%. Não, isso na prática não existe, né? Na prática, o que o juiz vai fazer num pedido de arbitramento de aluguel, ou melhor, de extinção de condomínio, né, ação judicial, é que vai a leilão. Se as partes não chegaram a consenso, não quiserem exercer um direito de preferência de compra, de adjudicação, né? Tá bom. E acho que a minha última pergunta seria assim, se eu posso pedir nessa ação de arbitramento de aluguel que não tem a citação dos réus ainda, eu posso pedir suspensão da ação para acordo? Pode sim, isso é viável, né? Então, você pode peticionar, falando, excelência,
vou tentar tratativas com a parte contrária de eventual acordo, requer a suspensão do processo de 30 dias. Isso é cabível, isso é interessante, é inteligente, isso é legal, viu? Pode ser feito, doutora. Mesmo sem a citação deles, né? Mesmo sem a citação? Então, o juiz, na verdade, se fizer isso antes, vai falar, mas peraí, vai suspender o processo? Pode ser feito, mas fica estranho, né? Fica estranho. O ideal é fazer isso o quê? Posterior à citação, né? Mas pode fazer, não é um pedido sem lógica, né? Certo, tá bom. E depois corre a citação, né? Depois corre a citação. Corre a citação automaticamente com as tratativas de acordo. De acordo. É isso? É. Aí o processo, na verdade, pediu a suspensão, volta à normalidade, segue, né? Segue os prazos normais, mas, né? Doutor, se eu peço a suspensão, tento o acordo, faço e trago as evidências de que houve acordo, que os dois CPFs, dela e dele, já estão cientes da ação, etc., isso já não seria considerado citação? Não, na verdade, se fizer um acordo antes deles serem citados, você vai juntar no processo e, dependendo do acordo, você vai pedir a extinção do processo. As partes chegaram a um consenso. Diante disso, a ação de a ação em pauta perdeu o objeto, requer a desistência sem resolução do mérito. Por que sem resolução do mérito? Para não ter custas, né? Porque se a doutora não pede a desistência sem resolução do mérito, vai ter custas, né? Certo, mas eu estou dizendo assim, no caso de não ter acordo. No caso de não ter acordo, o processo continua, né? O processo continua. Então, mas o meu ponto é assim, essas tratativas de acordo, dizendo que a ação está em andamento e tal, já não funcionaria como uma citação? Porque se for fazer uma tentativa de acordo, você vai mencionar o processo como citação. A não ser... Na verdade, assim como eu já mencionei no contrato de comodato, viu? Olha a ideia eu vi. No contrato de comodato já tem o número da ação. Eu posso considerar que ela já foi citada e não se manifestou, né? Citada, não usa essa palavra, foi comunicada, sabe, doutora? Foi comunicada, foi notificada, ficou ciente, porque a citação, como é um ato muito formal, né? Tem que ser por parte do Poder Judiciário, então não usa essa palavra, não. E aí vai do juiz, entende? Ele pode aplicar o princípio da celeridade, né, e falar, não, entendo que realmente foi comunicada. Ou não. Tem muitos juízes que são conservadores, eles falam, não, a citação é um ato que deve ser feito de forma efetiva, conforme o Código de Processo Civil. Então, vai muito cada juiz. Tem juiz que vai mais para o lado pro princípio da celeridade e economia processual, tem juiz que vai mais para o formalismo do processo, né? Tá. Doutora, agora eu precisava só... Acho que como a gente ainda tem uns minutinhos... aconteceu ainda uma coisa, o meu namorado foi realmente ameaçado para tirar a ação, artigo 344 do Código Penal. Mas ameaçado do quê? De morte, essas coisas? Ameaçado, acabo com ele. A frase foi essa, eu acabo com ele, né? Como que ficamos sabendo disso? Porque... talvez até eu coloque aqui o áudio para você tentar ouvir, só para... Não precisa não. Você falou, eu vou confiar na informação, não vai mudar. Foi assim, a filha mandou por WhatsApp pro pai. O pai é idoso, entende? Tem 85 anos, mas é super a favor dela só, né? E ela mandou um áudio dizendo assim, ele vai ter que tirar essa ação, porque ele está fazendo prova da minha união estável, ele vai ter que tirar. Aí, no fundo, o marido dela, né, o companheiro, o homem que ela vive, teve 2 filhos com ele, fala assim, eu vou acabar com ele, no áudio. Aí o pai dele, o idoso, mandou o áudio pro filho, o Ademar, né, meu namorado. E nisso que a gente escutou a ameaça do outro. Vou acabar com ele. Então escutou por trás da conversa. Por trás da conversa, mas ele está gritando lá atrás. Ele está falando. Enquanto ela está no áudio
primeiro, assim, na primeira voz, ela fala, ele tem que tirar essa ação, e é a ação do arbitramento. Ele tem que tirar essa ação, ele está fazendo prova contra a minha união estável, eu tenho problema com a pensão, assim. Entendi. E o marido dela atrás, gritando, eu vou acabar com ele. Doutora, eu vou ser sincero, eu quero sempre te proteger, né? Porque é fácil peticionar, é que nem notificar extrajudicialmente, mas a gente precisa tomar cuidado. Eu sei, claro, que a gente sempre se preocupa, claro, é a nossa vida, né? Mas eu acho que fazer qualquer coisa no âmbito civil, principalmente no criminal, é muito fraco, né? Teria que ser uma situação de ligações, você vai ver, tô te esperando, sabe, uma coisa assim? Você não vai escapar, né? Agora, fora isso, na hora ali do nervoso, uma discussão, sai aquele som por trás, o WhatsApp, por telefone, a jurisprudência e o entendimento que é mero aborrecimento, a pessoa desabafou ali na hora, não são provas de fato, né, para fazer uma denúncia crime ou algo nesse sentido. Eu acho muito perigoso a doutora fazer isso, depois tomar uma invertida, né? Tem crime, né, de depoimento de falso crime, então a doutora pode tomar uma invertida. Não é o artigo. Você tem um ponto. Eu acho muito fraco, sabe? Eu entendo, mas eu entendo, claro, né, se colocando no lugar, mas processualmente falando é muito fraco. Eu acho que não dá causa para fazer nada. Eu acho que seria um risco muito grande. A partir do momento que a gente tivesse mais uma, né, ele esperando, seguindo, né, então é diferente. Aí mudou a história. Agora, só isso eu acho muito fraco. Eu orientaria a doutora a não fazer nada, porque a chance de dar errado é gigantesca, né? Tá. Eu achei que fosse o artigo 344 do Código Penal. Na verdade, que é aquele que é muito frágil, né? Eu vou acabar com ele, tem que tirar o processo. Ou seja, às vezes falando para alguém, às vezes falando para impor, intimidar, claro, pode ser. Mas é muito fraco. O crime ele vai ser tipificado de fato a partir do momento que você segue lá nas redes sociais, mensagem do WhatsApp, né? Segue, aí pronto, aí mudou a história. Agora, no desabafo, eu acho que é muito frágil, né? Muito frágil. Eu sei que a gente tem uma preocupação, a gente, né, sendo parente, relacionamento, a gente quer fazer o melhor para proteger, para agradar, claro, mas é muito frágil. Eu deixaria para lá. Eu acho que não é o caso ainda de algo concreto, né? Vamos dizer assim. Doutor, e voltando nesse contrato de comodato aqui, no terceiro considerando, eu escrevi que o comodante vai retirar a ação de arbitramento de aluguel perante esse contrato. Só que, como o outro CPF, né, comodatário não assinou, então esse contrato aqui está inválido, é isso que eu argumentaria? Dá para bater nisso, que o contrato não tem eficácia legal, né? O contrato, para ter eficácia legal, ele tem que ter a assinatura de todos, senão não tem eficácia legal. Então, esse seria o ponto que teria que bater, né? Agora, se fosse só dela o problema, ele poderia assinar para nós, por exemplo, nesse acordo dizendo assim, eu não moro lá, não tenho interesse nesse imóvel. Eu poderia escrever uma declaração assim? Você sabe, doutora, o melhor dos mundos seria o quê? Essa audiência de conciliação ser agendada, e nessa audiência, vamos fazer assim, a gente faz um acordo aqui na audiência, dou baixa no processo de arbitramento de aluguel, claro que a gente tem chance total de ganhar, mas o tema é polêmico, contraditório, né? Mas temos chances real de ganhar. Mas a ideia é deixar claro, vamos deixar claro aqui que é um comodato com renovação automática, e que é de 12 meses, 6 meses, depois deverá desocupar ou pagar um aluguel proporcional. Então, se conseguisse levar isso para a ata, não sei ela como que vai agir, ele, né? Claro que a gente não sabe o que o outro pode fazer, mas seria o mundo ideal, porque mataria 2 coelhos com uma cajadada só, evitaria o uso capião, traria o comodato evidente e público, notório, interromperia a possibilidade de usar qualquer requisito de uso capião, que é forma originária, né, póssima, específica, nos outros, quebraria ali de forma fácil e resolveria, atingiria o objetivo que a doutora quer. Tá certo.
mais alguma recomendação que eu possa seguir? Alguma coisa que eu não perguntei, mas que você possa nesse momento para me ajudar? Não, acho que a notificação é muito importante. Se a doutora puder fazer essa notificação, vai ajudar muito o caso, a proteção do caso, né, da estratégia. Tá. Segurar essa reivindicatória. O direito é muito fácil a gente distribuir uma ação, ainda mais com o token, né, doutor? Não precisa ir no fórum, é uma delícia distribuir a ação. Só que a gente precisa pensar que você distribui, se não tem justiça gratuita, você pode gerar uma sucumbência do outro lado. Então, segura um pouquinho, né, e só distribui quando necessário mesmo, viu? Mas a sucumbência não vai ser tão alta, porque o valor do imóvel vai ser... a gente tem que recolher... É sobre o valor da causa, né? Então, seria 10% sobre 160 mil. Então, 16 mil reais. Eu estava pensando em custas. As custas de 1% sobre 160 segura. Eu acho que usa a estratégia do arbitramento de aluguel, né? Eles têm boas teses de defesa. Por outro lado, nós temos boas teses também. Tenta focar nessa audiência de conciliação e mediação. A doutora pode até peticionar, né, após a notificação, plano B. Né? Plano B não, que seria substituível, uma alternativa. Seria um roteiro, vamos dizer assim. Roteiro 1, fazer a notificação. Roteiro 2, fazer uma petição reafirmando a possibilidade de fazer a possibilidade de fazer a audiência o agendamento da audiência de conciliação e mediação. Tá bom? Antes da citação? Antes da citação? Pode fazer antes. Pode fazer a petição antes, sim. Não tem nenhum problema nenhum. Tá bom, doutor Júlio. Então, muito obrigada. Se o senhor fosse topar esse processo, quais seriam os seus honorários, doutor? Doutor, eu vou ser sincero, eu sou do bem, a doutora sabe disso. A doutora já fez a parte mais difícil, que é a peça, né? Agora é questão de andamento, conduzir, estratégia, claro. Mas eu não sei se compensa mudar agora, gastar dinheiro, né? Claro, se precisar, manda um e-mail, a Ana Paula responde tudo. Mas eu entendo, porque às vezes lidar com processos de namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, pai, mãe, filhos, é difícil. É difícil porque a gente coloca a emoção e acaba fugindo da razão. Né? É verdade, né? É normal. A gente quer proteger quem a gente tem relação, tem relacionamento, gosta, ama. Então é complicado. Para a gente perder o fim nem é muito fácil, né? Mas eu acho que já foi feita a principal peça, né? Então, se precisar, marca a mentoria comigo. Gasta muito menos, eu estou à disposição. A gente vai conversando, vamos corrigindo, tá bom? Tá bom, então, doutor, combinado. Estou à disposição. Precisar, marca a mentoria. Estou aqui para ajudar com amor, carinho, respeito. Conta comigo sempre, tá bom? Muito obrigada, doutor. Um grande abraço. E esse ano vai ser um ano de paz, amor, saúde, cabeça boa, segura as ações. Quando é casos de família, ou nossos, casos pessoais, a gente é ser humano. Então é normal, comprou uma guerra, comprou uma briga. Então, cuidado, porque o meu receio, tudo bem. Ele está sabendo que cada ação corre sucumbência, faz parte. Não é o profissional que é ruim ou bom, é que o judiciário é um terceiro e ele pode decidir que sim ou que não, né? Mas evita, sabe? Evita, porque a doutora pode ter dor de cabeça e fora, daqui a pouco tem 3, 4 ações em andamento, dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho, né? Tá bom, doutor. Fica com Deus, tudo de bom, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Um abraço. Tchau. Um abraço. Outro. Tchau.